Os primórdios. Nota preliminar. As compreensões essenciais nas ordens das relações humanas chegaram lentamente até mim, passo a passo, através de um longo caminho do conhecimento. Neste capítulo, você pode me acompanhar no caminho do conhecimento. Você pode caminhar comigo, vivenciá-lo desde os seus primórdios. Os capítulos foram se desenvolvendo ao longo de um ano. As bases das compreensões neles contidas foram verificadas constantemente na experiência viva. Por isso, são como jornadas de descobertas na nossa alma. Cada capítulo conduz a um trecho à frente, nas ordens do dar e tomar, nas ordens da consciência do pertencimento e na exclusão, e nas ordens do amor entre homem e mulher e pais e filhos. Culpa e inocência nos relacionamentos. As relações humanas começam com o dar e o tomar. Do mesmo modo, com o dar e o tomar começam também nossas experiências de culpa e inocência, pois quem dá tem também direito de reivindicar, e quem toma se sente obrigado. A reivindicação de um lado e a obrigação de outro constituem para toda relação o modelo básico de culpa e inocência. Esse modelo está a serviço da troca entre o dar e o tomar. Aqueles que dão e aqueles que tomam não descansam até que se chegue a um equilíbrio. Isto significa que aquele que toma tem que ter uma chance de dar e aquele que dá tem igualmente a obrigação de tomar. Ilustro isso com um exemplo. A compreensão. Um missionário na África estava sendo transferido para outra região. Na manhã de sua partida, recebeu a visita de um homem. Ele fizera uma longa caminhada para se despedir do missionário e oferecer-lhe uma pequena quantia em dinheiro, equivalente a alguns centavos de dólar. O missionário percebeu que o homem queria agradecer-lhe por tê-lo visitado muitas vezes quando estivera doente. Sabia que aquela quantia era uma grande soma para ele. Assim, sentiu-se inclinado a devolver-lhe o dinheiro e ainda a dar-lhe mais algum de volta, porém pensou melhor, pegou o dinheiro e agradeceu. Quando recebemos algo dos outros, por mais belo que seja, perdemos nossa independência e inocência. Ao receber algo, nos sentimos em dívida com o doador. Experimentamos essa dívida como desconforto e pressão e procuramos nos livrar desta pressão quando dando algo de volta. Nada se toma sem esse preço. A inocência, ao contrário, é experimentada como prazer. Nós a sentimos como reivindicação quando damos sem ter recebido e quando damos mais do que recebemos. E a sentimos como leveza e liberdade quando não estamos obrigados a nada. Por exemplo, quando de nada precisamos ou nada recebemos de um modo especial. Quando, tendo recebido, também retribuímos na mesma medida. Conhecemos 3 atitudes típicas para alcançar ou manter essa condição de inocência. A primeira é o desligamento. Alguns pretendem preservar a inocência negando-se a entrar no jogo. Preferem fechar-se a tomar, pois não ficam obrigados. Essa é a inocência dos que não jogam. Não querem sujar as mãos e por isso frequentemente se consideram especiais ou melhores. Entretanto, eles vivem restritos e nessa mesma medida sentem-se descontentes e vazios. Encontramos essa atitude em muitos depressivos. Sua recusa em tomar se dirige sobretudo a um dos pais ou a ambos. Posteriormente, estendem essa recusa às outras relações e às coisas boas deste mundo. Essas pessoas justificam essa recusa alegando que o que receberam não foi o certo ou não foi o suficiente. Outros justificam sua recusa apelando para os defeitos da pessoa que deu. Entretanto, o resultado é sempre o mesmo.
permanecem paralisados e sentem-se vazios. A abundância. O efeito oposto pode ser notado nas pessoas que conseguem tomar seus pais como são e tudo mais o que lhes dão. Experimentam essa atitude como um afluxo constante de energia e felicidade, que também os capacita a manter outras relações onde também dão e recebem abundantemente. O ideal de um bom ajudante. Uma segunda maneira de experimentar inocência é a reivindicação que faço em relação a outros, quando lhes dei mais do que eles a mim. Esse tipo de inocência é geralmente passageira, pois logo que recebo do outro uma compensação, a minha reivindicação cessa. Algumas pessoas, porém, preferem obstinar-se em seu direito de cobrar e receberem de volta algo do outro. Adotam o lema: é melhor você ficar devendo do que eu. Essa postura, encontrada em muitos idealistas, é conhecida como o ideal de um bom ajudante. Contudo, tal liberdade de obrigação é inimiga dos relacionamentos, pois aqueles que se limita a dar apega-se a uma superioridade que só pode ser transitória, pois de outra maneira não existe equilíbrio no relacionamento. E os outros não querem ter mais nada daquele que não quer tomar nada, afastam-se ou ficam zangados com ele. Esses ajudantes permanecem solitários e frequentemente se tornam amargos. A troca. A terceira e mais bela forma de experimentar inocência é o alívio depois da retribuição, quando igualmente tomamos e damos. Essa alternância entre o dar e o tomar se processa entre os envolvidos. Quem recebe algo de alguém retribui-lhe com algo equivalente. O que importa, entretanto, não é apenas a troca, mas o quanto se investe. Um pequeno investimento no dar e tomar traz um pequeno ganho, mas um grande investimento enriquece e é acompanhado por uma sensação de abundância e felicidade. Essa felicidade não nos é dada de graça, ela se constrói. Quando investimos muito, temos uma sensação de leveza e liberdade, de justiça e paz. Dentre as possibilidades de experimentar inocência, esta é, sem dúvida, a mais libertadora. É uma inocência com satisfação. Passar adiante. Contudo, esse alívio não é possível em alguns relacionamentos, porque neles existe um desnível irrevogável entre quem dá e quem toma. É o que acontece, por exemplo, entre pais e filhos ou entre professores e alunos. Pais e professores são basicamente doadores, como filhos e alunos são primariamente tomadores. É verdade que os pais também recebem algo dos filhos e os professores, por sua vez, recebem algo de seus alunos. Isso, porém, apenas reduz o desequilíbrio, não o anula. Contudo, os pais já foram filhos e os professores já foram alunos. Eles conseguem compensar à medida que transmitem à geração seguinte o que receberam da anterior. E seus filhos ou alunos poderão agir da mesma forma. Borges Munchausen visualiza isso em seu poema A Bola Dourada. O que recebi pelo amor de meu pai, eu não lhe paguei, pois em criança ignorava o valor do dom, e quando me tornei homem, endureci como todo homem. Agora vejo crescer meu filho, a quem amo tanto como nenhum coração de pai se apegou a um filho. E o que antes recebi, estou pagando agora a quem não me deu, nem vai me retribuir. Pois quando ele for homem e pensar como os homens, seguirá como eu os seus próprios caminhos. Com saudade, mas sem ciúme, eu ouvirei pagar ao meu neto o que me era devido. Na sucessão dos tempos, meu olhar assiste comovido e contente ao jogo da vida. Cada um, com um sorriso, lança adiante a bola dourada, e a bola dourada nunca é devolvida.
O que vale para a relação entre pais e filhos e professores e alunos também se aplica a todas as situações em que não é possível equilibrar pela retribuição ou pela troca, mas somente repassando a outros aquilo que recebemos. O agradecimento. Por último, gostaria de mencionar o agradecimento como possibilidade de compensação entre o dar e o tomar. Com o agradecimento, não me desobrigo de dar. Entretanto, às vezes, é a única resposta adequada. Por exemplo, se alguém é deficiente físico, doente, moribundo, ou ainda às vezes em casos de um amante. Além da necessidade do equilíbrio entre o dar e o tomar, há também aquele amor primário, que atrai e mantém juntos os membros de um sistema social, assim como a força da gravidade mantém unidos os corpos no universo. Esse amor precede e acompanha o dar e o tomar, e no tomar ele se expressa sob a forma de agradecimento. Quem agradece está reconhecendo: você me dá sem saber se poderei pagar-lhe algum dia. Eu recebo isso de você como um presente. E quem acolhe o agradecimento diz: seu amor e o reconhecimento da minha dádiva valem mais para mim do que qualquer outra coisa que você possa fazer por mim. Ao agradecer, não atestamos apenas o que damos uns aos outros, mas também o que somos uns para os outros. Vou lhes contar uma breve história a esse respeito. Sobre o tomar. Alguém que foi salvo de um perigo de vida sentia-se na obrigação de agradecer muito a Deus. Perguntou a um amigo o que deveria fazer para que seu agradecimento também fosse digno de Deus. Então o amigo lhe contou uma história. Um homem se apaixonou por uma mulher e a pediu em casamento. Ela, porém, tinha outros planos em mente. Certo dia, quando iam atravessar a rua, um carro teria atropelado a mulher se o amigo, com muita presença de espírito, não a tivesse puxado para trás. Então ela se virou para ele e lhe disse: agora aceito me casar com você. Como você acha que o homem se sentiu? Perguntou o amigo. O outro, porém, em vez de responder-lhe, apenas torceu a boca, em sinal de desagrado. Está vendo? Disse o amigo. Talvez Deus sinta o mesmo em relação a você. Eu vou lhes contar mais uma história. Os que voltaram. Um grupo de amigos foi para a guerra. Enfrentaram perigos indescritíveis e muitos deles morreram ou ficaram gravemente feridos, mas os dois voltaram ilesos. O primeiro se tornou muito silencioso, sabia que não merecera a sua salvação e tomou sua vida como um presente, uma graça. O outro, porém, gabava-se de seus feitos heróicos e dos perigos de que escapara. Foi como se isso não lhe tivesse custado nada. A felicidade. Frequentemente, encaramos uma felicidade não merecida como algo que nos ameaça e amedronta. Isso decorre de que se secretamente achamos que nossa felicidade desperta a inveja no destino ou de outras pessoas. Então, ao concordar com essa felicidade, nos sentimos violando um tabu, assumindo uma culpa ou concordando com um risco. A gratidão diminui o medo, mas para ser feliz é preciso ser humilde e corajoso. A justiça. O jogo alternado entre culpa e inocência é, portanto, iniciado pelo dar e tomar e regulado pela necessidade comum de compensação. Quando essa necessidade é satisfeita, a relação pode terminar ou então pode ser retomada e continuada com a renovação do dar e tomar. A troca, porém, não dura se no decurso dela não se voltar sempre ao equilíbrio. É como caminhar. Se nos mantivermos em equilíbrio, ficaremos parados. Se o perdermos totalmente, cairemos e ficaremos estirados no chão. E se alternadamente o perdemos e recuperamos, caminharemos em frente. Culpa
experimentada como obrigação e inocência como alívio e reivindicação, estão a serviço da troca. Com essa troca em curso, nos consolidamos e nos unimos positivamente. Esse tipo de culpa e inocência é, entretanto, uma boa culpa e uma boa inocência. Aí nos sentimos em ordem, no controle e nos sentimos bem. Perdas e danos. Entretanto, no processo de dar e tomar também existe uma culpa má e uma inocência má. Por exemplo, quando aquele que toma é um agressor e quem dá é sua vítima. Isso ocorre quando alguém faz algo contra um outro que não pode se defender, quando um indivíduo reivindica algo que causa dor ao outro ou quando alguém obtém uma vantagem às expensas do outro. Aqui, ambos, o agressor e a vítima, são submetidos à necessidade de compensação. A vítima tem o direito de exigi-la e o agressor sabe que está obrigado a dá-la. Só que dessa vez a compensação resulta em prejuízo para ambos, pois, consumado o ato, também o inocente planeja maldade, quer prejudicar o culpado, da mesma forma como foi prejudicado por ele e causar-lhe um sofrimento, como recebeu dele. Pelo fato de se exigir do culpado mais do que a simples reparação do dano, ele também precisa expiar. O culpado e sua vítima só voltarão a equiparar-se quando tiverem sido igualmente maus e tiverem perdido e sofrido na mesma medida. Só então poderão reconciliar-se, ter paz e voltar a fazer-se o bem. Ou só então, se o dano e a dor tiverem sido excessivos, poderão separar-se em paz. Sobre este tema, vou contar uma história. A saída. Um homem contou a um amigo que havia 20 anos que sua mulher o recriminava porque, poucos dias depois do casamento, ele a deixara sozinha e saíra de férias com seus pais por 1 mês e meio, pois precisaram dele como motorista. Todas as suas explicações, desculpas e pedidos de perdão tinham sido inúteis. O amigo replicou: o melhor que você tem a fazer é dizer-lhe que ela tem o direito a desejar ou fazer algo em seu próprio benefício, que custe tanto a você quanto custou a ela o que você lhe fez naquela época. O homem compreendeu e sorriu. Agora possuía uma chave para a sua situação. Isso pode assustar algumas pessoas, o fato de não chegar a uma reconciliação nesses casos, a não ser que o inocente se zangue e exija reparação. Entretanto, como diz o velho ditado, uma árvore se conhece por seus frutos. Basta observarmos o que sucede num caso e no outro para verificarmos o que é realmente bom e o que é realmente mal. A impotência. Também no contexto de perdas e danos, a inocência é sentida de diversas maneiras. A primeira delas é a impotência. O agressor age enquanto a vítima sofre. Julgamos tanto mais culpado o agressor e tanto mais grave o seu ato, quanto mais indefesa e impotente for a vítima. Após o fato, porém, ela raramente continua indefesa. Pode agir e exigir do culpado justiça e reparação, colocando um ponto final na culpa e possibilitando um recomeço. Quando a própria vítima não age, outros agem no seu lugar, porém com uma diferença. O dano e a injustiça que causam em seu lugar são muito piores do que se a vítima tivesse exigido justiça e se vingado por seus próprios meios. Ilustro isso com um exemplo: a dupla transferência. Um casal já maduro estava participando de um curso de desenvolvimento pessoal. Na primeira noite, a mulher sumiu. Só reapareceu na manhã seguinte. Postou-se diante do marido e lhe disse: passei a noite com meu amante. Com as outras pessoas, essa mulher se mostrava atenciosa e interessada. Somente diante do marido ficava fora de si. Os outros não conseguiam entender por que ela era tão má para ele, pois ele nem se defendia nem se exaltava.
O que emergiu foi que essa mulher, quando criança, era mandada para o campo com a mãe e os irmãos, durante o verão por ordem do pai. Ele ficava na cidade com sua amante e às vezes ia com ela visitar a família. Sua mulher o servia, sem queixas nem recriminações. Ela reprimia sua raiva e sua dor, e os filhos percebiam isso. Isso, que alguns chamariam de virtude heróica, tem um péssimo efeito, pois nos sistemas humanos a raiva reprimida volta à tona mais tarde, justamente nas pessoas que menos podem defender-se contra ela. Na maioria das vezes são os filhos ou netos e eles não chegam a tomar consciência disso. Nesse caso, houve uma dupla transferência da emoção reprimida. Em primeiro lugar, para um outro sujeito, em nosso exemplo, da mãe para a filha. Em segundo lugar, para um outro objeto, em nosso exemplo, do pai culpado para o marido inocente. Também aqui tornou-se vítima a pessoa menos apta para se defender, porque amava a ofensora. Portanto, quando os inocentes preferem sofrer a agir, aumenta logo o número de vítimas inocentes e de ofensores culpados. Em nosso exemplo, a solução teria sido que a mãe da mulher se zangasse abertamente com o marido. Aí ele seria obrigado a tomar uma atitude, o que levaria a um recomeço ou a uma clara separação. No caso presente, nota-se ainda que, quando a filha vinga a mãe, ama não somente a ela, mas também ao pai, pois ela o imita, agindo com o marido da mesma forma como o pai agia com sua mãe. Aqui atua, portanto, um padrão diferente de culpa e inocência, no qual o amor cega a pessoa para que não veja a ordem. A inocência impede a pessoa de ver a culpa, de um lado, e suas consequências do outro. A dupla transferência acontece também quando as vítimas não podem agir depois do ato, porque se sentiam impotentes. Sobre esse tema, trago mais um exemplo. O Vingador. Um homem de 40 anos que estava em terapia receava cometer alguma violência contra outras pessoas. Como seu caráter e seu comportamento não davam indícios disso, o terapeuta perguntou-lhe se houvera violência em seu grupo familiar. O que emergiu foi que seu tio materno fora um assassino. Em sua empresa tinha uma funcionária que era também sua amante. Certo dia mostrou-lhe a foto de uma mulher e pediu-lhe que fizesse um penteado igual. Depois que ela já havia sido vista por muito tempo com aquela aparência, ele viajou com ela para o exterior e a matou. Em seguida, regressou ao seu país com a mulher da foto, que substituiu a outra como funcionária e amante. Porém, o crime foi revelado e ele foi condenado à prisão perpétua. O terapeuta pediu detalhes sobre os parentes do cliente, principalmente sobre os avós, para saber de onde viera o impulso para o crime. O cliente, porém, não soube dar muitas informações. Do avô nada sabia e da avó afirmou que era uma mulher piedosa e bem conceituada. Investigando com mais cuidado, o cliente soube que, durante o regime nazista, essa avó denunciou como homossexual o próprio marido, que então foi preso, internado num campo de concentração e assassinado. Essa piedosa avó foi a verdadeira assassina desse sistema, e dele proveio a energia destruidora que se manifestou. Seu filho assumiu o papel de um Hamlet, como vingador do próprio pai, cego como Hamlet por uma dupla transferência. Assumiu a vingança no lugar do pai, e essa foi a transferência do sujeito, mas poupou a mãe e matou em lugar dela a mulher que ele amava. Essa foi a transferência do objeto. Então, assumiu as consequências não apenas do próprio ato, mas também do ato da mãe e tornou-se semelhante a ambos, à mãe pelo crime e ao pai pela prisão. Portanto, é uma ilusão acreditar que podemos escapar do mal sob a capa da impotência e inocência, em lugar de reagirmos à culpa do agressor,
mesmo ao preço de nos tornarmos maus, também por nossa vez. Caso contrário, a culpa não terá fim. Quem se submete sem ação à culpa do outro não consegue preservar a própria inocência e ainda por cima semeia a desgraça. O perdão. O ato de perdoar também funciona como substituto para um confronto necessário. Com isso, apenas se encobre e adia o conflito, em vez de resolvê-lo. Os efeitos do perdão são especialmente nocivos quando a vítima absolve o agressor de sua culpa, como se tivesse o direito de fazê-lo. Para que aconteça uma verdadeira reconciliação, a vítima tem não somente o direito, mas também o dever de exigir reparação e compensação, e o culpado tem não apenas o dever de assumir as consequências de seus atos, mas também o direito de fazê-lo. Um exemplo: a segunda vez, um homem e uma mulher, ambos já casados, apaixonaram-se. A mulher engravidou. Separaram-se dos parceiros anteriores e se uniram num segundo matrimônio. A mulher ainda não tinha filhos e o homem tinha uma filhinha do primeiro casamento que ficou com a mãe. Os novos parceiros se sentiam culpados em relação à primeira mulher do marido e à sua filha, e o seu maior desejo era que a mulher lhes perdoasse. Mas ela estava zangada porque tinha pago, junto com sua filha, o preço da vantagem deles. Quando falaram disso a um amigo, ele lhes sugeriu que imaginassem como se sentiriam se essa mulher lhes perdoasse. Aí reconheceram que tinham fugido das consequências de sua culpa e que sua esperança de perdão ia contra a dignidade e a reivindicação de todos. Reconheceram que tinham construído sua nova felicidade à custa da infelicidade da primeira mulher e de sua filha, e resolveram atender devidamente às justas exigências delas. Mantiveram, porém, sua nova escolha: a reconciliação. Entretanto, existe um modo bom de perdoar que preserva a dignidade do culpado e do agressor. Ele requer que a vítima não faça exigências exageradas e aceite a compensação e a reparação que lhe forem oferecidas pelo ofensor. Sem tal perdão, não existe reconciliação. Vou dar um exemplo. A revelação. Uma mulher abandonou o marido e divorciou-se dele por causa de um amante. Muitos anos depois, viu que ainda o amava e lhe perguntou se a aceitaria novamente como sua mulher. Ele não quis se definir e decidiram consultar juntos um psicoterapeuta. O psicoterapeuta perguntou o que ele queria dela. O homem respondeu: desejo apenas uma revelação. O terapeuta disse que seria difícil, mas se esforçaria por consegui-la. Então perguntou à mulher o que ela oferecia ao homem para que ele a quisesse novamente como sua esposa. Entretanto, ela imaginou que isso seria muito simples e sua oferta foi sem compromisso. Não admira que não tenha impressionado o ex-marido. O terapeuta mostrou a ela que precisava reconhecer que o fizera sofrer e que ele precisava ver que ela queria reparar a injustiça cometida. A mulher refletiu um pouco, olhou o marido nos olhos e disse: sinto muito pelo mal que lhe fiz. Por favor, deixe-me ser de novo sua mulher. Eu o amarei, cuidarei de você e no futuro você poderá realmente confiar em mim. Mas o homem continuou impassível. O terapeuta o encarou e lhe disse: o que sua mulher fez naquela época deve ter lhe feito muito mal, e você não quer vivenciar isso de novo. Então brotaram lágrimas de seus olhos, e o terapeuta continuou: uma pessoa contra a qual foi cometido tanto mal sente-se moralmente superior à pessoa culpada. Por isso, sente-se no direito de rejeitá-la, como se não precisasse dela. Contudo, contra tal inocência, o culpado não tem chances. O homem sorriu, sentindo-se apanhado, voltou-se para sua mulher e a olhou com carinho. O terapeuta disse:
Esta foi a revelação. Custa 50 marcos. Agora vocês vão embora e eu não vou querer saber o resultado disso. A dor. Quando em um relacionamento uma ofensa de um parceiro conduz à separação, frequentemente achamos que ele agiu com independência e livre-arbítrio. Mas se não cometesse essa ofensa, talvez fosse ficar enfraquecido e poderia reivindicar o direito de ficar ressentido com a outra pessoa. Frequentemente, o ofensor procura pagar pela separação sofrendo com ela, a ponto de contrabalançar a dor da vítima. Talvez ele somente queira abrir para si um espaço novo ou mais amplo e sofra porque só o conseguirá ferindo ou prejudicando o outro. Uma separação, porém, pode oferecer um novo começo, tanto para a pessoa que é ferida como para a pessoa que causou a dor. A vítima também tem, de repente, novas possibilidades. Entretanto, se a vítima permanecer no seu sofrimento, dificultará ao outro seguir uma nova vida. Assim, apesar da separação, ambos permanecem amarrados um ao outro. Contudo, quando a vítima percebe a chance de um recomeço, proporciona liberdade e alívio ao ofensor. De todos os diferentes tipos de perdão, talvez esse seja o mais belo porque reconcilia, mesmo que a separação perdure. Entretanto, quando a culpa e os danos cresceram a ponto de se transformarem num infortúnio, só haverá reconciliação se houver uma total renúncia à expiação. Essa é uma forma humilde de perdoar, um render-se à impotência. Ambos, a vítima e o culpado, submetem-se a um destino imprevisível, colocando um ponto final na culpa e na expiação. Bom e mal. Gostaríamos de dividir o mundo em duas partes, uma que possui o direito de existir e outra que, embora existe e atue, não possui esse direito. A primeira parte a denominamos bom ou saudável, felicidade ou paz. A outra denominamos mal ou doente, infelicidade ou guerra, ou lhe damos qualquer outro nome. O fato é que chamamos de bom ou benéfico o que é leve para nós, e de mal ou maléfico o que nos é pesado. Contudo, olhando com atenção, vemos que a força que faz o mundo avançar baseia-se no que chamamos de mal ou maléfico. O desafio para aquilo que é novo vem daquilo que gostaríamos de eliminar ou excluir. Assim, quando buscamos escapar do que é pesado, pecaminoso ou agressivo, perdemos justamente o que queríamos conservar: nossa vida, nossa dignidade, nossa liberdade, nossa grandeza. Somente aquele que se defronta com as forças obscuras e concorda com elas permanece em contato com as próprias raízes e com as fontes de sua força. Tais pessoas não são simplesmente boas ou más, elas estão em sintonia com algo maior, com sua profundidade e força. Aquilo que nos pertence. Existem coisas más ou pesadas que nos pertencem, como um destino pessoal, por exemplo, uma doença hereditária, circunstâncias traumáticas de nossa infância ou uma culpa pessoal. Quando concordamos com o que é pesado e o que incorporamos à realização de nossa vida, isso se torna para nós uma fonte de força. Quando, porém, nos rebelamos contra esse destino, por exemplo, contra um ferimento de guerra, ele rouba a força do nosso destino. O mesmo vale para a culpa pessoal e suas consequências. Aquilo que não nos pertence. Nos sistemas familiares, é comum que uma outra pessoa assuma o destino rejeitado ou a culpa recusada por alguém. Isso tem efeito duplamente nefastos. Um destino alheio ou uma culpa alheia não nos dão força, pois somente nosso próprio destino e a nossa própria culpa são capazes disso. Contudo, a pessoa cujo destino ou cuja culpa assumimos fica enfraquecida, pois dessa forma o seu destino e a sua culpa
também perdem sua força para ela. O destino. Sentimos-nos culpados também quando o destino nos beneficiou à custa de outros, sem que o pudéssemos impedir ou mudar. Por exemplo, a mãe morre no nascimento de alguém. Sem dúvida, ele é inocente e ninguém poderá responsabilizá-lo por isso. Mas o conhecimento da própria inocência não o alivia, por se sentir ligado pelo destino à morte de sua mãe. Jamais se livra do peso da culpa. Um outro exemplo: alguém dirige seu carro quando estoura um pneu. O carro derrapa e se choca com outro. O segundo motorista morre, enquanto o primeiro se salva. Embora não tenha culpa, sua vida ficou enredada com o sofrimento e a morte do outro. Apesar da comprovação de sua inocência, sente-se culpado. Um terceiro exemplo: um homem contou que no final da guerra, sua mãe, que estava grávida dele, viajou para buscar o marido num hospital militar e trazê-lo para casa em segurança. Na fuga, foram ameaçados por um soldado russo e o mataram para se defender. Embora tenham agido em defesa própria, sentem-se agora, inclusive o filho, permanentemente culpados, pois estão vivendo ao passo que o outro morreu no cumprimento do dever. Em face da culpa ou da inocência imposta pelo destino, sentimos-nos absolutamente impotentes. Por isso, nos é tão difícil carregá-la. Se tivéssemos culpa ou merecimento, teríamos também poder e influência sobre isso. Mas o que sentimos é que estamos entregues, tanto no mal quanto no bem, a um destino imprevisível que, independentemente de sermos bons ou maus, decide sobre nossa vida ou morte, salvação ou desgraça, felicidade ou perdição. Essa impotência imposta pelo destino apavora muitas pessoas, a tal ponto que preferem abrir mão da felicidade ou da vida que receberam a aceitá-la como uma graça. Frequentemente, elas tentam mais tarde invocar um mérito ou uma culpa pessoal, talvez para fugir da sensação de estarem sujeitas a uma salvação imerecida ou a uma culpa indevida. O padrão habitual de reação a uma culpa imposta pelo destino é que a pessoa que foi beneficiada à custa de outra limita essa vantagem ou abre mão e se desfaz dela, por exemplo, através do suicídio, de uma doença ou de uma culpa pessoal pela qual é punida. Tais soluções, associadas ao pensamento mágico, são formas infantis de lidar com uma sorte merecida, pois, na verdade, não diminuem a desgraça, mas, pelo contrário, aumentam-na. Por exemplo, quando um filho cuja mãe morreu de parto limita sua própria vida ou comete suicídio, o sacrifício dessa mãe foi inútil e ela ainda se torna, de certa forma, responsável pela desgraça dele. Se, porém, o filho disser: querida mamãe, se você perdeu sua vida com o meu nascimento, isso não pode ter sido em vão. Farei algo da minha vida em sua memória. Então, a pressão da culpa imposta pelo destino se torna uma força motriz para a sua vida, tornando-o capaz de ações que outros não teriam a força de realizar. Nesse caso, o sacrifício da mãe produz um efeito bom para além de sua morte, reconciliando e criando paz. Em casos como esses, todos os envolvidos sofrem uma pressão para compensar, pois quem recebeu algo do destino também quer dar algo em troca. Caso não possa fazê-lo, quer ao menos privar-se de algo equivalente. Mas os caminhos habituais levam ao vazio, pois o destino não se importa com nossas exigências, reparações e expiações. A humildade. O que torna a culpa imposta pelo destino mais fácil de suportar é a sensação da própria inocência. Se eu fosse punido quando culpado e salvo quando inocente, poderia supor que o destino obedece a uma lei e a uma ordem moral.
poderia influenciá-lo e dirigi-lo por meio da minha culpa ou da minha inocência. Mas se sou salvo, independentemente da minha culpa ou inocência, enquanto outros perecem, tanto os inocentes quanto culpados, então eu me sinto totalmente entregue a esses poderes e inescapavelmente confrontado com a impotência que o destino impõe à minha culpa e à minha inocência. Resta-me, como única saída, submeter-me e sujeitar-me voluntariamente a uma força maior, seja para minha felicidade ou para minha desgraça. Tal ação tem como base uma postura que eu chamo de humildade. Ela me permite concordar com a minha vida e também com a minha morte pelo tempo que durarem, independentemente do preço que outros pagaram por ela. Ela também me leva a concordar com a minha morte e com um destino difícil quando chegar a minha vez, independente da minha culpa ou inocência. Essa humildade leva a sério a experiência de que eu não comando o destino, mas ele a mim. Ela me acolhe, sustenta e deixa cair de acordo com leis cujos mistérios não posso nem devo desvendar. Essa humildade é a resposta adequada à culpa e à inocência impostas pelo destino. Ela me torna igual às vítimas, equipara-me a elas, permite-me honrá-las na medida em que não rejeito ou limito o que recebi a custas delas, mas justamente o aceito com gratidão, apesar do alto preço que custou, e depois transmito algo disso a outras pessoas. Até aqui eu falei da culpa e da inocência no processo de dar e tomar. Entretanto, elas possuem diversas faces e atuam de diferentes maneiras. Os relacionamentos humanos são uma articulação de várias necessidades e ordens que procuram se impor por meio de diferentes sentimentos de culpa e inocência. Abordarei essas outras formas de sentir culpa e inocência quando falar dos limites da consciência e das ordens do amor. Ainda acrescento algo sobre ordem e abundância. Ordem e abundância. Ordem é a maneira como coisas diferentes atuam em conjunto. Envolve, portanto, diversidade e abundância. Mantém-se na troca, une o disperso e o congrega na execução. Envolve, portanto, movimento. Prende o que parece uma forma que lhe dá permanência. Envolve, portanto, duração. Mas em relação ao tempo, procede como a árvore que, antes de tombar, deixa cair o fruto que lhe sobrevive. Envolve, portanto, renovação e mudança. Ordens, se são vivas, vibram e evoluem. Através do anseio e do medo, nos impelem e disciplinam. Ao imporem limites, também abrem espaço. Estão mais além daquilo que nos separa. Os limites da consciência. Conhecemos a consciência como um cavalo conhece o cavaleiro que o monta, e como um timoneiro conhece as estrelas pelas quais calcula sua posição e orienta seu rumo. O problema é que o cavalo é montado por muitos cavaleiros, e no navio muitos timoneiros olham para muitas estrelas. É importante saber a quem os cavaleiros obedecem e que direção o capitão indica ao navio. A resposta. Um discípulo perguntou ao mestre: diga-me, o que é a liberdade? Que liberdade? Perguntou-lhe o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Assemelha-se ao cavalo que, relinchando, derruba o cavaleiro só para sentir depois o seu pulso ainda mais firme. A segunda liberdade é o arrependimento. Assemelha-se ao timoneiro que, após o naufrágio, permanece nos destroços em vez de subir no barco salva-vidas. A terceira liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez e ao arrependimento. Assemelha-se ao caule que se balança com o vento
e por ceder onde é fraco, permanece de pé. Isso é tudo? Perguntou o discípulo. O mestre retrucou. Algumas pessoas acham que são elas que buscam a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e procura através delas. Como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros, porque está sempre e sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas àqueles que a deixam pensar, ela concede, às vezes, uma certa liberdade de movimento. E, como um rio que carrega um nadador que se deixa levar, ela o leva até a margem, unindo sua força a dele. Culpa e inocência. É em nossos relacionamentos que experimentamos a consciência, pois todas as ações que produzem efeitos sobre outros são acompanhadas por um sentimento de culpa ou de inocência. Assim como os olhos, ao ver, distinguem constantemente o claro e o escuro, esse sentimento discerne a cada momento se nossa ação prejudica ou favorece o relacionamento. O que causa dano a ele é experimentado como culpa, o que o favorece como inocência. Por meio do sentimento de culpa, a consciência nos puxa as rédeas e nos impele a mudar de direção. Pelo sentimento de inocência, ela nos solta as rédeas e um vento fresco infla as velas do nosso barco. Isso se assemelha ao que sucede com o equilíbrio físico. Assim como um sentido interno, por meio de sensações de conforto e desconforto, constantemente nos impulsiona e dirige para nos mantermos em equilíbrio. Um outro sentimento interno, por meio de sensações diferentes de conforto e desconforto, nos impulsiona e dirige constantemente para mantermos nossos relacionamentos significantes. O sucesso dos relacionamentos depende de condições que, no essencial, nos são pré-estabelecidas, como acontece com o equilíbrio físico com relação às orientações básicas, em cima e embaixo, na frente e atrás, à direita e à esquerda. De fato, caso desejemos, podemos cair para a frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda. Entretanto, um reflexo inato força a compensação antes que haja um acidente e nos equilibramos a tempo. Da mesma forma, um sentido de equilíbrio superior ao nosso arbítrio vela sobre nossos relacionamentos e atua como um reflexo de correção e equilíbrio, quando nos desviamos das condições de sucesso e colocamos em risco nossos relacionamentos. À semelhança do sentido interno de equilíbrio corporal, o sentimento interno dos relacionamentos percebe cada indivíduo, juntamente com seu entorno, reconhece o espaço livre e os limites e dirige o indivíduo por meio de diferentes sensações de desprazer e de prazer. Esse desprazer é sentido como culpa, esse prazer como inocência. Assim, culpa e inocência servem a um mesmo Senhor. Ele as atrela a um carro, guia-as numa direção e elas puxam o carro, como uma parelha presa a uma corda. Alternando seus impulsos, fazem progredir o relacionamento e o mantêm na trilha. Às vezes tentamos tomar as rédeas nas mãos, mas o cocheiro não as solta. Nesse carro, só viajamos como prisioneiros e convidados, e o nome do cocheiro é consciência. As condições prévias. Entre as condições que nos são pré-estabelecidas para os relacionamentos humanos, incluem-se o vínculo, o equilíbrio e a ordem. Satisfazemos a essas três condições sob a pressão do instinto, da necessidade e do reflexo, da mesma forma como satisfazemos as condições do nosso equilíbrio físico, mesmo contra nosso desejo ou vontade.
Essas condições são sentidas por nós como básicas, porque as experimentamos simultaneamente como necessidades básicas. O vínculo, o equilíbrio e a ordem se condicionam e complementam mutuamente. Juntos são experimentados como consciência. Por conseguinte, experimentamos também a consciência como instinto, necessidade e reflexo, basicamente idêntica às necessidades de vínculo, equilíbrio e ordem. As diferenças. Embora essas três necessidades de vínculo, equilíbrio e ordem atuem sempre em conjunto, cada uma delas tenta impor seus objetivos através de um peculiar sentimento de culpa e inocência. Por conseguinte, sentimos a culpa e a inocência de maneiras diversas, de acordo com o fim e a necessidade a que servem. Quando estão a serviço do vínculo, experimentamos a culpa como exclusão e distância, e a inocência como conforto e proximidade. Quando estão a serviço do equilíbrio entre dar e tomar, vivenciamos a culpa como obrigação e a inocência como liberdade ou reivindicação. Quando estão a serviço da ordem, vivemos a culpa como transgressão e medo de punição, e a inocência como retidão e lealdade. A consciência serve a cada um desses fins, mesmo quando se opõem entre si. Sentimos essas contradições na consciência, pois muitas vezes a consciência exige, a serviço do equilíbrio, o que nos proíbe a serviço do vínculo e nos permite a serviço da ordem, o que nos impede enquanto serve ao vínculo. Por exemplo, quando retribuímos na mesma medida a afronta que alguém nos fez, satisfazemos a necessidade de equilíbrio e nos sentimos justos. Com isso, entretanto, podemos sacrificar o vínculo. Para satisfazer tanto o equilíbrio quanto o vínculo, precisamos fazer ao outro um mal um pouco menor do que ele nos fez. Então, talvez o equilíbrio sofra, mas o vínculo e o amor ganham. Inversamente, quando retribuímos um bem recebido de alguém, na mesma medida, obtemos um equilíbrio, mas dificilmente nasce um vínculo. Para que o equilíbrio também gere um vínculo, precisamos fazer ao outro um bem um pouco maior do que ele nos fez. Ele, por sua vez, ao compensar, precisará fazer-nos um bem um pouco maior do que terá recebido de nós. Então, o intercâmbio do dar e tomar leva ao equilíbrio e também a uma troca duradoura, ao vínculo e ao amor. Experimentamos contradições semelhantes entre a necessidade de vínculo e a necessidade de ordem. Quando uma criança faz algo errado e sua mãe a manda brincar sozinha no quarto por 1 hora e realmente a deixa lá todo esse tempo, ela satisfaz a ordem. Mas a criança fica zangada com ela, e com razão, porque a mãe, por causa da ordem, foi contra o amor. Se, ao contrário, depois de algum tempo, ela dispensa a criança do resto da pena, vai contra a ordem, mas reforça o vínculo e o amor entre ela e a criança. Portanto, não importa como seguimos a nossa consciência, nós nos sentiremos tanto livres como culpados. Os diferentes relacionamentos. Da mesma forma como nossas necessidades, nossos relacionamentos também são diferentes e seus interesses se contradizem. O que serve a um relacionamento pode prejudicar outro, e aquilo que num relacionamento nos é creditado como inocência, em outro nos precipita num sentimento de culpa. Assim, talvez por um único ato, respondemos a muitos juízes, e um deles nos condena, enquanto o outro nos declara inocentes. A ordem. Experimentamos a consciência, às vezes, como se ela fosse um indivíduo único. Entretanto, na maioria dos casos, ela mais se assemelha a um grupo onde diversos representantes perseguem diferentes objetivos, com a ajuda de diferentes sentimentos de inocência e culpa, e procuram se impor de diferentes maneiras. Nisso, eles se apoiam ou se questionam mutuamente, pelo bem do todo,
Não obstante, mesmo quando se contrapõem, servem a uma ordem superior. A semelhança de um general que, em diversas frentes, com diferentes tropas, em terrenos diversos, com diferentes meios e táticas, busca diferentes êxitos. Essa ordem faz com que, pelo bem de um todo maior, em cada frente só se obtenham êxitos parciais. Por essa razão, só se consegue a inocência em parte. A aparência. Na maioria das vezes, culpa e inocência comparecem juntas. Quem procura agarrar a inocência toca também na culpa, e quem é inquilino da culpa encontra a inocência como sublocatária. A culpa e a inocência também trocam de trajes com muita frequência, de um modo que a culpa vem vestida de inocência e vice-versa. Então, as aparências enganam e só os efeitos mostram o que era real. Vou contar-lhes uma pequena história a respeito. Os jogadores. Eles se apresentam como adversários. Então, se sentam frente a frente e jogam no mesmo tabuleiro, com diferentes figuras e complicadas regras. Lance por lance, o mesmo jogo real. Ambos sacrificam a seu jogo diversas figuras e, tensos, se mantêm em xeque até que cessa o movimento. Quando não há mais saída, a partida termina. Então trocam de lado e de cor e recomeçam o mesmo jogo, apenas uma outra partida. Mas quem joga muito tempo, muitas vezes ganha e muitas vezes perde. Torna-se, em ambos os lados, um mestre. O feitiço. Quem quer resolver os enigmas da consciência entra em um labirinto e precisa de muitos fios orientadores para distinguir, na confusão dos meandros, os caminhos que levam para fora e os que dão em becos sem saída. Tateando nas trevas, precisa defrontar-se a cada passo com mitos e histórias que se enlaçam, como trepadeiras, em torno da culpa e da inocência, desencaminhando nossa razão e paralisando os passos de quem ousa investigar o que ocultamente acontece. É o que pode suceder às crianças quando ouvem contar as histórias da cegonha, e pode ter sucedido aos prisioneiros ao lerem no portão do campo de extermínio: o trabalho liberta. Porém, às vezes aparece alguém que tem coragem de olhar e quebrar o feitiço, como aquela criança que, no meio da multidão ensandecida que aclamava o ditador, aponta e diz em alto e bom som o que todos sabem, mas ninguém ousa admitir ou confessar: ele está nu. E há também a história do músico que se coloca à beira da estrada onde iria passar o encantador de ratos com seu séquito de crianças. Contrapondo-lhes outra melodia, ele consegue fazer com que alguns saiam de sua marcha mecânica. O vínculo. A consciência nos vincula ao grupo que é importante para a nossa sobrevivência, sejam quais forem as condições que ele nos imponha. Ela não está acima desse grupo, nem acima de sua fé ou superstição. Está a serviço dele. Assim como uma árvore não determina onde cresce e se desenvolve de forma diferente em campo aberto ou no bosque, no vale protegido ou na montanha exposta, assim também uma criança se submete ao grupo de origem, sem questionar, e adere a ele com uma força e uma persistência só comparáveis a um caráter. A criança experimenta esse vínculo como amor e felicidade, quer ela possa florescer, quer tenha de murchar no grupo. A consciência reage a tudo o que promova ou ameace o vínculo na família. Assim, temos boa consciência quando agimos de uma tal forma que podemos continuar pertencendo ao grupo, e temos má consciência quando nos desviamos das condições impostas pelo grupo, de tal forma que receamos ter perdido, em parte ou no todo, o direito de pertencer a ele. Contudo,
Ambos os lados da consciência servem a um propósito único, como açúcar e o chicote num adestramento. Eles nos puxam ou nos impelem na mesma direção, para assegurar nosso vínculo às raízes e ao tronco familiar. Assim, o padrão da consciência é aquele que vigora no grupo a que pertencemos. Por essa razão, pessoas originárias de diferentes grupos têm também diferentes consciências, e quem faz parte de vários grupos tem para cada um deles uma consciência distinta. A consciência nos mantém no grupo como um cão mantém as ovelhas no rebanho. Quando mudamos de ambiente, ela muda de cor, como um camaleão, para proteger-nos. Assim, temos uma consciência junto à mãe e outra junto ao pai, uma na família e outra na profissão, uma na igreja e outra na mesa da grande família. Porém, a consciência sempre se refere ao vínculo e ao amor ao vínculo, ao medo da separação e da perda. O que fazemos quando um vínculo se contrapõe a outro? Procuramos, da melhor forma possível, o equilíbrio e a ordem. Ilustro isso com um exemplo. A consideração. Um homem e uma mulher perguntaram a um professor como deveriam proceder com relação à filha. A mãe frequentemente tinha de impor limites a ela, e nisso não se sentia suficientemente apoiada pelo marido. O professor lhes expôs, em 3 frases, as regras de uma educação de sucesso. Na educação dos filhos, o pai e a mãe consideram certo, de diferentes maneiras, o que em suas respectivas famílias era importante ou faltou. A criança segue e reconhece como certo o que para ambos os pais, nas respectivas famílias, era importante ou faltava. Quando um dos pais se impõe sobre o outro na educação, a criança secretamente tomará o partido do genitor em desvantagem. Depois, o professor sugeriu aos pais que se permitissem perceber onde e como sua filha os amava. Então, eles se entreolharam e um sorriso passou pelo rosto de ambos. Finalmente, o professor aconselhou ao pai que, de vez em quando, desse a perceber à filha como fica contente quando ela fica bem com a mãe. A lealdade. A consciência nos liga mais fortemente quando ocupamos uma posição inferior no grupo e estamos entregues a ele. Mas logo que ganhamos poder ou nos tornamos independentes do grupo, o vínculo se afrouxa e com ele também a consciência. Os membros fracos, porém, são conscienciosos e permanecem fiéis porque estão fortemente ligados. Numa família, são os filhos, numa empresa, os trabalhadores de nível inferior, num exército, os soldados rasos e numa igreja, a massa dos fiéis. Pelo bem dos fortes do grupo, eles arriscam lealmente a saúde, a inocência, a felicidade e a vida. Mesmo que os fortes, em vista dos fins que consideram elevados, abusem deles sem consideração. Nesse grupo se incluem os pequenos que entregam a cabeça pelos grandes, os carrascos que fazem o trabalho sujo, os heróis em postos perdidos, os cordeiros que seguem o pastor que os leva ao matadouro e as vítimas que pagam o pato. E também os filhos que por seus pais ou antepassados se atiram na brecha e executam o que não planejaram, espiam pelo que não fizeram e respondem por dívidas em que não incorreram. Sobre isso trago um exemplo. Cedendo o lugar. Um pai castigou um filho por desobediência. Na noite seguinte, o rapaz se enforcou. O homem tinha envelhecido e ainda carregava o peso da culpa. Então, em conversa com um amigo, lembrou-se de que esse filho, poucos dias antes do suicídio, ouvindo sua mãe contar, durante a refeição, que estava novamente grávida, exclamou transtornado: "Pelo amor de Deus, nós não temos mais lugar.
Com essa lembrança, o pai entendeu. O filho havia se enforcado para livrar os pais dessa preocupação. Ceder seu lugar ao mais novo. Lealdade e doença. O amor ao vínculo se manifesta também em casos de doenças graves, como por exemplo na anorexia, pois o anoréxico, em sua alma infantil, diz a um dos pais: antes desapareça eu do que você. Por isso, uma doença como essa é muitas vezes difícil de curar, porque para nossa alma infantil ela é um atestado de inocência, e por meio dela esperamos assegurar e preservar nosso direito de pertencer. Essa doença se associa ao sentimento de lealdade. Inversamente, e apesar das afirmações em contrário, a solução ou a cura é temida e evitada, porque está associada ao medo de perder o direito de pertencer e ao sentimento de culpa e traição. O limite. A consciência, ao mesmo tempo que liga, também delimita e exclui. Por isso, para continuar pertencendo ao nosso grupo, frequentemente nos sentimos obrigados a recusar ou negar a outros o direito de pertencer que reivindicamos para nós, pelo simples fato de serem diferentes. Então, nos tornamos, por obra da consciência, temíveis para os outros, pois exatamente o que tememos para nós mesmos, a exclusão do grupo, como a pior consequência de uma culpa e como a ameaça extrema, temos de desejar ou fazer aos outros, em nome da consciência, só porque são diferentes. E assim como procedemos com os outros procedem conosco, em nome da consciência. Então, nos impomos mutuamente um limite para o bem, mas o abolimos para o mal, em nome da consciência. Assim, culpa e inocência não significa o mesmo que bom e mal. Frequentemente cometemos ações más com boa consciência e ações boas com má consciência. E cometemos ações más com boa consciência quando servem ao vínculo que nos une ao grupo importante para a nossa sobrevivência. E cometemos ações boas com má consciência quando elas colocam em risco nossa vinculação a esse grupo. O bem. Consequentemente, o bem que reconcilia e promove a paz precisa superar os limites que a consciência nos impõe por meio do vínculo a grupos particulares. Esse bem segue uma outra lei, uma lei oculta, que atua nas coisas pelo simples fato de existirem. Contrariamente a esse modo típico da consciência, essa lei atua de modo silencioso e despercebido, como a água que flui por baixo do solo. Só percebemos sua presença pelos efeitos. A consciência fala enquanto as coisas são. Por exemplo, uma criança vai a um jardim, maravilha-se com as plantas que crescem, escuta um pássaro na moita. Então sua mãe diz: isso é bonito. A partir daí, em vez de se maravilhar e escutar, a criança ouve palavras e sua relação com o real passa a ser substituída por juízos. A consciência de grupo. A consciência nos vincula tão poderosamente à nossa família e a outros grupos que, mesmo inconscientemente, sentimos como exigência e obrigação para nós o que outros membros sofreram ou ficaram devendo no grupo. Assim, a consciência nos leva a nos emaranhar cegamente na culpa alheia e na inocência alheia, em pensamentos alheios, preocupações alheias e sentimentos alheios, em brigas alheias e em suas consequências, em metas alheias e num desfecho alheio. Quando uma filha, por exemplo, para cuidar dos pais idosos, renuncia à felicidade de ter sua própria família e, por isso, é ridicularizada e desprezada pelos outros irmãos, mais tarde uma sobrinha imitará a vida dessa tia e, sem perceber essa conexão e sem poder defender-se contra isso, sofrerá o mesmo destino. Aqui, contrapondo-se à consciência pessoal que sentimos,
atua ainda uma outra consciência mais ampla que age secretamente e tem primazia sobre a consciência pessoal. A consciência pessoal e manifesta torna-nos cegos para a consciência oculta e mais ampla, a qual muitas vezes transgredimos justamente ao seguirmos a consciência pessoal. A consciência pessoal que sentimos serve a uma ordem que se deixa perceber através de impulso, necessidade e reflexo. Mas a consciência abrangente, que atua no oculto, permanece despercebida da mesma forma como a ordem a que ela serve muitas vezes permanece inconsciente para nós. Assim, não podemos sentir essa ordem. Somente a conhecemos pelos seus efeitos, principalmente pelo sofrimento que decorre de sua inobservância, sobretudo para as crianças. A consciência pessoal e manifesta se refere a pessoas a quem nos sentimos ligados, aos pais e irmãos, aos familiares, amigos, parceiros e filhos. Essa consciência confere a essas pessoas um lugar e uma voz na alma. A consciência oculta, em contraposição, toma a seus cuidados as pessoas que excluímos de nossa alma e de nossa consciência, seja porque as tememos ou condenamos, seja porque nos rebelamos contra seu destino, seja porque outros na família se tornaram culpados em relação a elas, sem que essa culpa tenha sido reconhecida e menos ainda expiada, seja ainda porque essas pessoas precisaram pagar pelo que tomamos e recebemos, sem que lhes tivéssemos agradecido e as tivéssemos honrado por isso. Essa consciência toma a seus cuidados os rejeitados e os ignorados, os esquecidos e os mortos. Ela não deixa em paz os que se sentem seguros de pertencer ao grupo, até que também deem aos excluídos um lugar e uma voz em seu coração, e retornem para o lugar que lhes é devido, na família ou no grupo. O direito de pertencer. A consciência de grupo dá a todos o mesmo direito de pertencer. Vela para que esse direito seja reconhecido por todos os que fazem parte do grupo. Vela pelo vínculo num sentido mais amplo do que a consciência pessoal. Não conhece nenhuma exceção a essa regra, nem mesmo os assassinos de pessoas pertencentes ao próprio grupo. Eles também continuam pertencendo. A compensação no mal. Se um membro do grupo é excluído ou expulso pelos outros, mesmo que tenha sido meramente esquecido, porque não se fala mais dele, como frequentemente acontece com uma criança prematuramente falecida, a consciência de grupo faz com que um outro membro do grupo venha a representar o excluído. Ele imita então o destino daquele sem ter consciência disso. Daí resulta, por exemplo, que um neto imite, por uma identificação inconsciente, um avô excluído, passando a viver, sentir-se, planejar e fracassar como seu avô, sem estar consciente dessa conexão. Para a consciência do grupo, isso é uma compensação, ainda que num nível arcaico. Aliás, a consciência de grupo é uma consciência arcaica. Ela leva a um equilíbrio cego no mal, que não ajuda nem cura ninguém. A injustiça cometida contra os antecessores é apenas repetida pelos sucessores inocentes, mas não é reparada novamente. O excluído permanece excluído. A hierarquia. Uma outra lei básica se manifesta na atuação da consciência do grupo. Em cada grupo há uma hierarquia que se orienta pela precedência no tempo. Isso significa que, de acordo com essa ordem, quem chega primeiro tem precedência sobre os que chegam depois. Por exemplo, um avô tem precedência sobre o neto, um primogênito tem precedência sobre os demais irmãos, e um tio tem precedência sobre seu sobrinho. Consequentemente, a compensação que obedece à consciência de grupo não faz justiça aos sucessores, pois não os equipara aos antecessores. O equilíbrio arcaico só contempla os antecessores, desconsiderando os sucessores.
Assim, essa consciência de grupo não permite que os sucessores interfiram nos assuntos dos antecessores, seja para fazer valer o direito deles, seja para expiar a culpa em seu lugar, seja ainda para resgatá-los, mesmo posteriormente, de seu destino funesto. Influenciado pela consciência de grupo, o sucessor reage à própria presunção com uma necessidade de fracasso e declínio. Portanto, quando num grupo familiar existe um comportamento autodestrutivo, quando um indivíduo aparentemente perseguindo nobres fins encena cegamente o seu próprio fracasso e declínio, quem age assim é, na maioria dos casos, um sucessor que, como que aliviado pelo próprio fracasso, presta finalmente homenagem a um antecessor. Dessa maneira, o poder arrogado resulta em impotência, a justiça arrogada em injustiça e o destino arrogado em tragédia. Ilustro isso com alguns exemplos. O anseio. Uma mulher jovem sentia um anseio insaciável que não conseguia explicar. De repente, ficou claro para ela que esse sentimento não lhe pertencia, mas à sua meia-irmã do primeiro casamento de seu pai. Desde o segundo casamento do pai, ela não pudera mais vê-lo nem visitar seus meio-irmãos. Nesse interim, imigrara para a Austrália e todas as conexões pareciam rompidas. Não obstante, a cliente restabeleceu contato com ela e convidou-a para visitá-la na Alemanha, mandando-lhe inclusive o bilhete para a viagem. Porém, o destino não se deixou mais mudar. A meia-irmã desapareceu no caminho para o aeroporto. O tremor. Num workshop, uma mulher começou a tremer descontroladamente o corpo inteiro. Deixando que o fenômeno atuasse sobre ela, o dirigente do grupo reconheceu que aquele tremor pertencia a uma outra pessoa. Perguntou então à mulher: a quem pertence esse tremor? Ela respondeu: não sei. Ele perguntou ainda: não será um judeu? Ela respondeu: a uma judia. Quando ela nasceu, um oficial nazista veio à sua casa para cumprimentar a mãe em nome do partido. Atrás da porta estava uma judia que tinha se escondido em sua casa e ela tremia. O medo. Um homem e uma mulher já estavam casados fazia anos, mas ainda não moravam juntos, pois o marido dizia que só achava trabalho numa cidade distante. Sempre que lhe diziam no grupo que ele podia fazer o mesmo trabalho na cidade da mulher, ele respondia com objeções. Assim ficou claro que havia uma razão oculta que explicava seu comportamento. O pai dele, que sofrera de uma tuberculose grave, passara muitos anos num sanatório isolado. Quando, às vezes, visitava sua família, a mulher e o filho corriam o risco de contágio. O perigo já passara havia muito tempo, mas agora o filho assumira o mesmo medo e o mesmo destino do pai, e se mantinha afastado da mulher, como se seu contato com ela também fosse perigoso. Fora de contexto. Um rapaz que estava em risco de suicídio contou num grupo que, quando era criança, perguntara a seu avô: vovô, quando é que você finalmente vai morrer e desocupar seu lugar? O avô achou muita graça, mas o rapaz nunca mais conseguiu esquecer aquela frase. O dirigente do grupo disse a ele que a frase foi verbalizada pela criança porque não pôde ser dita em outro contexto. Eles decidiram investigar a história familiar e descobriram que havia muitos anos atrás o outro avô, do lado materno, iniciou uma relação com sua secretária. E pouco tempo depois a mulher dele ficou tuberculosa. A sentença, quando é que você finalmente vai morrer e desocupar o lugar, pertencia a esse contexto, embora o avô talvez não estivesse consciente dela. O desejo se realizou e a mulher morreu. Contudo, membros subsequentes da família assumiram inconscientemente a culpa e a expiação. Primeiro, um dos filhos fugiu com a secretária, impedindo que o pai tirasse proveito da morte da mãe. Em seguida, o neto que trouxe o problema se ofereceu para tomar sobre si
a sentença funesta e expiar a culpa, colocando-se assim em risco de suicídio. Trago mais um exemplo. Foi-me contado por um cliente através de uma carta e atenho-me rigorosamente às suas informações. A expiação. A bisavó do cliente casou-se com um jovem camponês e engravidou dele. Ainda durante a gestação, o marido morreu aos 27 anos de idade, num dia 31 de dezembro, e segundo constou, devido a uma febre cerebral. Fatos graves ocorridos a partir dessa época sugerem que essa mulher, quando ainda era casada, teve um caso com um homem que veio a ser seu segundo marido e que isso teve relação com a morte do primeiro. Levantou-se mesmo a suspeita de assassinato. Essa mulher casou-se num dia 27 de janeiro com o segundo marido, que veio a ser o bisavô do cliente. Esse marido morreu de acidente quando um filho seu completou 27 anos. Nesse mesmo dia, anos depois, um neto do bisavô morreu de um acidente similar. Outro neto dele desapareceu aos 27 anos. Exatamente 100 anos depois da morte do primeiro marido da bisavó, um bisneto enlouqueceu, por volta de 31 de dezembro aos 27 anos. Isso é, com a idade e na data em que morrera o primeiro marido da bisavó. E enforcou-se no dia 27 de janeiro, aniversário do segundo casamento dela. Nessa ocasião, sua mulher estava grávida, à semelhança da bisavó por ocasião da morte de seu primeiro marido. O filho do suicida, sobrinho do cliente, completara 27 anos um mês antes da mencionada carta. O cliente tinha um pressentimento de que algo poderia acontecer ao sobrinho, mas julgava que o perigo maior seria no dia 27 de janeiro, aniversário do suicídio do pai. Assim, fez uma viagem com o intuito de protegê-lo e visitou com ele o túmulo do pai. Mais tarde, a mãe do rapaz contou que no dia 31 de dezembro ele ficara transtornado, pegara o revólver e fizera todos os preparativos para matar-se, mas ela e o seu segundo marido conseguiram demovê-lo da ideia. Isso se passou exatamente 127 anos depois da morte do primeiro marido da bisavó, sobre o qual, aliás, esses familiares nada sabiam. No referido caso, portanto, um acontecimento atuou tragicamente até a quarta e a quinta gerações. Mas a história ainda não termina aí. Alguns meses depois dessa carta, o cliente me procurou numa aguda crise de pânico porque sentia-se ameaçado de suicídio e não conseguia se defender contra esses pensamentos. Eu lhe disse que se imaginasse diante do primeiro marido da bisavó, olhasse para ele, fizesse a ele uma profunda reverência até o chão e lhe dissesse: eu lhe presto homenagem. Você tem um lugar no meu coração. Por favor, me abençoe se eu fico. Então o fiz dizer à bisavó e ao bisavô: seja qual for a sua culpa, eu a deixo com vocês. Sou apenas uma criança. A seguir, disse-lhe que se imaginasse tirando cuidadosamente sua cabeça de uma corda, caminhando lentamente para trás e deixando-a pendurada. Ele fez tudo isso, sentindo-se depois aliviado e livre de seus pensamentos de suicídio. Desde então, o primeiro marido da bisavó tornou-se seu amigo e protetor. A solução. Neste último exemplo, mostrei também uma solução que satisfaz de forma curativa as exigências da consciência oculta. Os excluídos recebem a homenagem, o lugar e a posição que lhes competem. E os que vêm depois deixam a culpa e suas consequências com aqueles a quem ela pertence. Assim se consegue um equilíbrio que traz reconhecimento e paz para todos. A compreensão. Os princípios subjacentes da consciência de grupo fazem-se conhecidos em nossos relacionamentos e em seus efeitos. Quem conhece tais efeitos pode transcender os limites das consciências pela compreensão.
Onde as consciências cegam, a compreensão sabe. Onde as consciências prendem, a compreensão libera. Onde as consciências incitam, a compreensão inibe. Onde as consciências paralisam, a compreensão abre. E onde as consciências separam, a compreensão ama. Para terminar, contarei outra história. O caminho. Um filho procurou o velho pai e pediu-lhe: Pai, abençoa-me antes de partires. O pai falou: Minha bênção será acompanhar-te por um trecho no início do caminho do saber. Na manhã seguinte, saíram para o campo e, partindo do vale estreito, subiram numa montanha. Quando chegaram ao cume, a tarde caía, mas a paisagem, em todas as direções até a linha do horizonte, estava banhada de luz. O sol se pôs e, com ele, o seu radioso brilho. Caiu a noite, mas quando escureceu, as estrelas luziram.